Olá pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco novamente. Eu quero iniciar aqui no canal uma nova série. Uma série que vai falar sobre a história da igreja. E você está convidado a nos acompanhar. Para nós começarmos a falar sobre a história da igreja, é um período muito longo, são mais de 2000 anos de história. Então eu quero começar, logicamente, no início, como tudo começou. E vai ser uma forma bem breve. Eu quero estar colocando para você de uma maneira que venha a despertar os seus estudos, que venha a despertar as suas pesquisas, o seu interesse em aprender. Eu não posso te ensinar nada, eu não sou o dono da razão, mas eu quero aqui te estimular, eu quero despertar você a estar pesquisando, lendo, consultando livros. Eu vou usar a Bíblia como base de estudo. Ali o livro de Atos dos Apóstolos. Mas existe um livro muito bom também, que está aqui ao meu lado, atrás de mim, a História do Cristianismo. História Ilustrada do Cristianismo. Esse é um livro muito bom e eu também te convido a estar lendo esse livro. Vamos começar então conhecendo um pouquinho do contexto histórico, o momento onde a figura principal, o personagem fundamental da história da igreja, que é Jesus. Qual é o contexto de vida? Quando Jesus veio, o que estava acontecendo? O império que dominava, que predominava naquela época era o Império Romano. Os judeus, eles estavam ali à mercê, eles estavam nas mãos dos romanos. É importante nós sabermos também que dentro do judaísmo existiam várias classes religiosas, classes sociais, e dentro dessas classes existiam judeus que eram judeus mais tradicionais. Existia uma outra classe de judeus que eram judeus da helenização. Em outro vídeo eu vou estar falando melhor para vocês sobre o que é helenização. Mas, resumindo rapidamente, helenização era a maneira grega de viver. Então Roma, ela traz essa cultura grega para o seu império. E a helenização que começou lá atrás com os macedônios. E nós conhecemos esse contexto ao qual Cristo vivia. E ali ele pregava o que? O reino de Deus. Jesus, ele não veio anunciar uma nova religião. Jesus, muito pelo contrário, ele combateu os religiosos. Jesus, ele foi ao encontro ou de encontro com tudo aquilo que os fariseus pregavam, que os saduceus pregavam. Ele não veio para formar uma nova igreja. Cristo não veio para falar, de cristianismo, porque nós vamos nos próximos vídeos, os cristãos propriamente dito, eles foram reconhecidos, foram chamados pela primeira vez quando os discípulos estavam fazendo missões. Em Antioquia foi o primeiro momento em que eles foram identificados como cristãos. Dali sim que saiu esse nome, cristão, não é? Mas no momento de Jesus, ele pregava então o reino. Ele estava falando ali com os judeus. Ele estava dizendo, olha, é cumprida agora a promessa da vinda do Messias. Então ele começou a falar dele, cumpriu-se. E ao mesmo tempo ele falava ali, a pregação de Cristo é a necessidade dele se entregar, dele estar sendo crucificado, ressuscitar. Então, antes do cristianismo, nós temos que entender isto. Porque você entendendo esse momento, e você precisa ler, você precisa pesquisar. E eu quero aqui apenas estar, te dando aí um incentivo para isso, para as suas leituras. Você que é cristão, você que é um servo de Deus, você que tem desejo de aprender mais a palavra do Senhor, leia, pesquise. Quando Cristo veio pregar para os judeus, ele passou por tudo isto. Muitas filosofias, muitas crendices, muitas culturas pagãs, o modo grego, que era empregado, o helenismo, muitos judeus se corrompendo,
querendo ir para esse lado. Os fariseus, amantes da lei, colocavam a lei acima da própria criação de Deus, que somos nós somos a coroa da criação. Então os judeus, os fariseus, o fariseu, no caso até o apóstolo Paulo, ele era um fariseu, e ele defendia para ele aquela nova religião, o cristianismo, que os discípulos de Jesus começaram a colocar. Para ele aquilo era uma heresia, porque ele não era helenista, ele não aceitava o helenismo, então ele estava combatendo mais uma heresia, dentro do que? Do judaísmo. Então a visão de Paulo não era tão errada. Para Paulo, ele estava fazendo a vontade de Deus, até que Jesus se apresenta a ele. Mas esse é assunto para próximos vídeos. Eu quero apenas neste fazer uma introdução sobre a história da igreja. É fascinante, é linda, é maravilhosa. E nos próximos vídeos eu vou tentar focar mais sobre a história da igreja, falando já dos discípulos, do trabalho missionário, ok? Deus te abençoe, nos acompanhe no canal, orem por nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado.